pessoal, eu sou Bianca Níquel, médica veterinária especializada em nefrologia e uma das fundadoras do INEV, que é o Instituto de Nefrologia Veterinária. Hoje a gente vai falar sobre cistite infecciosa. Qual é a diferença da cistite infecciosa para outros tipos de cistite? O que faz com que o paciente seja predisposto a desenvolver? Se os sinais clínicos são parecidos ou não? Então, para começar, quando a gente fala de cistite infecciosa, o que geralmente acontece? Chega aquele exame de urina pra gente que tem presença de bactéria, tem presença de leucócito. Como é que a gente interpreta aquilo dali? É sempre da mesma forma? Todo paciente a gente vai ter o mesmo protocolo, a mesma conduta? Então, não é bem assim que funciona. Então, para a gente tentar imaginar como que a gente vai lidar com cada paciente, a gente tem que ter um mínimo de noção do que pode fazer cada alteração. Então, por exemplo, não é todo paciente que tem bacteriúria que a gente vai precisar entrar com antibiótico. Quais são as situações que isso pode acontecer? Então, quando a gente fala de um paciente que tem cistite de fato, tem uma cistite bacteriana, por exemplo, a gente tem que tentar entender por que esse paciente desenvolveu essa alteração, por que ele está acontecendo de ter uma cistite bacteriana. Então, inicialmente, o que geralmente o torna predisposto para aquilo é você ter um desequilíbrio entre o agente infeccioso, qual é o agente infeccioso que está causando aquela cistite, com algum mecanismo de defesa que aquele paciente, de repente, teve alguma instabilidade. Então, o normal de todo paciente, isso cão, gato, macho, fêmea, já tem alguns mecanismos de defesa que conseguem impedir, em algumas situações, que ele desenvolva uma cistite bacteriana. Então, por exemplo, machos, os cães, eles são menos predispostos do que a fêmea por uma característica anatômica, que é o quê? A uretra deles, ela é mais estreita e ela é comprida, ao contrário da fêmea, que tem a uretra mais larga, a uretra é mais curta. Então, a possibilidade, por exemplo, de ter uma ascensão bacteriana de algum micro-organismo que está no ambiente, na fêmea, é muito mais fácil do que no macho. Então, o macho ele já tem esse mecanismo de defesa anatômico que a fêmea não tem. Outro mecanismo de defesa que o macho tem, a questão do fluido prostático, que a gente sabe que a gente não vai encontrar na fêmea. E também integridade anatômica e fisiológica, isso tanto macho quanto fêmea, é uma questão que faz com que aquele paciente seja menos ou mais predisposto em relação à possibilidade de desenvolver cistite. Por exemplo, um paciente que tem um urepitélio íntegro, ele tem uma menor possibilidade de desenvolver do que o paciente que por algum motivo tenha tido alguma lesão daquele urepitélio, O fluxo urinário adequado é também uma questão que a gente precisa avaliar. Acontece muito de chegar para a gente pacientes que o tutor relata: já tratei várias vezes, sempre tem infecção urinária, já usou vários tipos de antibiótico, mas sempre volta. E aí na anamnese você começa a perguntar, perguntas que a gente sempre tem que fazer. Primeira coisa, onde que esse animal urina? Qual é a frequência? Ele faz dentro de casa, ele faz na rua? Geralmente esse tutor que fala esse tipo de queixa pra gente, ele diz, não, ele urina na rua, ele não urina dentro de casa. E ele urina quantas vezes ao dia na rua? De manhã quando eu saio para trabalhar e de noite quando eu volto. Ninguém urina 2 vezes ao dia, Então o cachorro fica lá o dia inteiro esperando o tutor chegar de noite para sair e urinar de novo. E aquela bexiga enchendo e não tem o fluxo que deveria ter. Então essa falta desse fluxo adequado, esse fluxo urinário que tinha que acontecer ao longo do dia, predispõe aquele paciente a ter uma infecção bacteriana. E isso às vezes passa desapercebido. Então não é para ficar usando antibiótico. Às vezes só o fato de você corrigir esse manejo já faz com que aquele paciente seja menos predisposto. E a urina ela também tem algumas propriedades que a gente pode considerar mecanismos de defesa. O pH da urina, a concentração da urina. Então, pacientes que fazem uso de medicações que alteram a densidade urinária, por exemplo, pacientes que fazem uso de corticosteroides, são pacientes que têm a tendência a ter uma densidade mais baixa, Pacientes que têm hiperadrenocorticismo podem ter a densidade hipostenúrica. Já é um mecanismo de defesa a menos. A propriedade daquela urina de ter aquela concentração adequada que vai evitar que aquele paciente desenvolva, esse paciente já não tem. O próprio paciente que tem doença renal crônica, ele tem tendência a ser isostenúrico. Então a urina ela já é mais diluída do que o normal. É menos um mecanismo de defesa. Então, outro ponto que a gente tem que pensar quando a gente tenta entender por que aquele paciente tem predisposição. E quando a gente pensa nesses pacientes, claro que a gente sempre vai tentar entender o porquê que ele teve essa predisposição, até porque se a gente não age na causa, a possibilidade dele ter novamente é muito grande. Esses pacientes eles têm os sinais muito parecidos, Então são sinais de paciente que tem hematúria, disúria, estrangúria,
polaciúria, tudo isso pode estar presente em alterações de trato urinário inferior. Então, a princípio, um paciente que chega com esses sinais clínicos pra gente, não tem como a gente imaginar já de cara se é em um felino, por exemplo, uma cistite bacteriana, que não é tão comum, ou se é uma cistite idiopática, né? Os sinais, eles trazem possibilidades, mas a gente sempre vai associar com informações do histórico, com avaliação clínica e os exames. No caso, a gente falando de cistite bacteriana, é muito mais comum da gente encontrar em cães do que em gatos. Os gatos fazem mais idiopática, mas os gatos podem desenvolver também. Então, acaba que entra como diferencial se eles têm esses sinais clínicos. Na verdade, para a gente dizer que é idiopático, a gente só diz que é idiopático depois de descartar todas as outras possíveis causas. E a cistite bacteriana é uma dessas causas que a gente precisa descartar. Então, quando a gente está ali com aquele paciente, que a gente vai pedir alguns exames, a gente começa sempre pela urinálise, que geralmente é o que o tutor, inclusive, traz para a gente. Pacientes que têm quadros recidivantes, o tutor às vezes chega com uma pasta de exames de urina, vários exames de urina. E a gente sempre tem que avaliar todos, por mais que eles sejam antigos, com certeza eles vão trazer alguma informação pra gente, né? Como densidade, se teve alguma alteração de densidade ao longo de todo esse tempo que esse paciente teve esse acompanhamento. Se esse paciente teve alguma outra alteração de sedimento, como que aquele exame de urina se apresentou ano passado, como que ele está agora? Como que esse exame de urina estava antes, como que ele estava após o tratamento? Se é um paciente que já fez uso de antibiótico várias vezes, é importante que você saiba quais foram esses antibióticos, como é que foi a escolha desse antibiótico, se foi baseado em algum exame de cultura, se não foi, se tem o exame de urina antes, se tem o exame de urina depois. Então tudo isso faz diferença, porque na maioria das vezes o que chega pra gente não é um paciente com uma cistite simples, paciente que teve cistite uma única vez. O que acontece muito é de chegar paciente com cistite que aconteceu várias vezes, paciente que já teve mais de uma vez. E se isso acontece, ele tem algum fator que faz com que ele tenha tido aquela predisposição. Então é importante que você entenda todo o comportamento daquele paciente durante o tratamento antigo, para você saber o que você vai fazer dali para frente e evitar que ele tenha outros quadros. Então, quando a gente fala de exame de urina, de urinálise, de um paciente que tem uma infecção urinária, o que a gente geralmente pode encontrar? O paciente ele pode ter hematúria, ele pode ter piúria, proteinúria. É importante a gente saber que isso pode acontecer. E que, inclusive, pacientes que tenham bacteriúria, que tenham piúria, sedimento ativo, se por um acaso é um paciente que você vai avaliar a questão da proteinúria, a gente precisa saber que aquilo dali pode estar acontecendo de origem pós-renal, porque é um paciente que tem sedimento ativo na urinálise. Isso pode dar um falso aumento na avaliação da proteinúria daquele paciente, então já não é uma análise fidedigna. Quando a gente fala de urocultura, é importante que a gente tenha urocultura desses pacientes, é importante que a gente saiba qual é o micro-organismo, a quais antimicrobianos ele tem sensibilidade, a quais antimicrobianos ele tem resistência, até para a gente saber como que a gente vai tratar. Então, quando a gente pede a urocultura, é importante que ela venha para a gente com análise qualitativa e quantitativa, que seria o quê? Além de me dizer qual é o micro-organismo que está causando aquela infecção, é a gente tentar entender a quantidade, quanto que tem mais de 100 mil unidades formadoras de colônia por ml, não é uma infecção tão importante. A gente precisa ter essa noção para a gente saber com quem a gente está lidando. Então, a urocultura é sim um exame que é importante a gente pedir, mas que o importantíssimo é a gente lembrar de pedir análise quantitativa dela também. A ultrassonografia é um exame complementar que sempre tem que estar associado. Até porque você pode ter um exame de urina que te sugere uma infecção. Se esse paciente tiver um cálculo, por exemplo, e você não sabe que aquele paciente tem um cálculo, você vai ver isso no exame de ultrassonografia. Você vai usar antibiótico, e a causa pode estar ali. O cálculo pode ter vindo primeiro, a cistite pode ter vindo depois. Pode acontecer o contrário também, mas você só vai saber isso se você juntar as informações de todos os exames. Então é importante que a gente tenha essa avaliação de imagem como exame complementar para que você tenha uma melhor conduta terapêutica com aquele paciente. Então, quando tem uma alteração de bexiga e você vai fazer a ultrassom desse paciente, o que é mais comum da gente encontrar? Esse paciente ele pode ter a parede da bexiga mais espessa. Se for um caso crônico, um caso recidivante, isso pode estar mais evidente ainda. Pode ter aumento de celularidade. É aquela bexiga que na ultrassom fica parecendo aqueles brinquedinhos de Natal que tem neve, você vira ao contrário e fica aquele monte de nevezinha caindo. Fica parecido quando você olha a imagem. Então tem que descartar a possibilidade daquele paciente ter neoplasia, ter pólipo, ter alguma malformação, até porque tudo isso pode ser a origem dele ter desenvolvido a cistite bacteriana. Então, pacientes que têm alteração de anatomia,
ele pode ser um paciente predisposto, né? Então, paciente, por exemplo, que tem úrico persistente, é um paciente que ele pode ter uma predisposição e você não sabe que você não tem ultrassom, né? Não tem como a gente tratar só baseado em exame laboratorial, é sempre associando os dois. E quando a gente pega esses pacientes, a gente tem que tentar classificar qual é o tipo de cistite que aquele paciente tem. Hoje, por literatura, a gente tem duas classificações. São as cistites consideradas esporádicas e são as cistites consideradas recorrentes. As cistites que a gente chama de esporádicas são aquelas cistites que elas acontecem com um intervalo de até 12 meses, mas menos do que 3 episódios. Então, um paciente que teve uma vez em um ano, 2 vezes, no máximo 3 vezes em um ano. Esse paciente a gente pode classificar como paciente que tem uma cistite esporádica. O paciente que tem uma cistite que a gente considera recorrente, ele já teve mais de 3 episódios no ano. Então, de fato, é um paciente que alguma coisa ele tem que faz com que ele tenha aquela predisposição. A gente nunca vai pegar esse paciente e tratar só o exame. A gente nunca vai só pensar em entrar com antibiótico, porque tem piúria, porque tem bacteriúria e você precisa entrar com antibiótico e esquecer o motivo dele desenvolver. Senão esse vai ser o paciente que o tutor vai chegar para você com aquela pasta cheia de exame e cheio de histórico de já ter tratado, de já ter feito vários antibióticos. Trata e melhora. Melhora porque está com antibiótico, mas se a causa ainda persiste, a causa ainda está ali, vai voltar a ter. E é isso que a gente não quer. Isso é insucesso de terapia. Sucesso não é tratar, melhorar a infecção, faz uma urinálise, a urinálise está linda, o ultrassom está lindo, se depois volta. Isso não é ter sucesso. Então a gente tem que tentar entender o porquê que ele desenvolveu, qual é o tipo de predisposição que ele tem, se ele tem alguma alteração desses mecanismos de defesa que façam com que ele tenha mais de 3 episódios ao ano. Pensando nas outras classificações, a infecção urinária recorrente, ela ainda pode ter uma subclassificação. A gente pode chamar de persistente, isso tudo baseado no exame de cultura desse paciente. Então, persistente é aquela que você tem uma urocultura que cresce a mesma bactéria mesmo durante o tratamento. A gente classifica como persistente. Recidivante é a mesma bactéria que volta na cultura mesmo depois de você já ter feito o tratamento, de já ter eliminado aquela bactéria e acontece de ter o mesmo crescimento. A gente tem que pensar de novo em fatores predisponentes nesse paciente. Reinfecção é aquele paciente que ele tem uma infecção inicial com um tipo de micro-organismo, trata, melhora e quando volta é outro tipo de bactéria. Também pensar em fator predisponente. E superinfecção, que é aquela que mais assusta a gente que acontece, né? Aquela cultura que vem com mais de um tipo de bactéria no crescimento. Né? É a que mais assusta porque a gente fica meio sem saber o que fazer, tem 2 bactérias ou mais bactérias, cada uma com um tipo de resistência ou sensibilidade diferentes. Então esses pacientes não tem como realmente a gente pensar que não tem alguma coisa de base, alguma alteração primária que está acontecendo ali, fazendo com que ele seja predisposto a ter essas alterações de forma recorrente e assim tão importante. Então é importante a gente pensar se é uma cistite esporádica ou se é uma cistite recorrente, sabendo que é recorrente a gente tentar pensar em quais são essas possibilidades de subclassificação. Quando a gente pensa no diagnóstico é lembrar de todos esses exames que eu falei, associar avaliação clínica com histórico, com exame de imagem, urinálise, cultura. Se é um paciente que tem cálculo, a gente tentar identificar qual é a possibilidade de formação daquele cálculo. Se esse cálculo ele pode ter sido secundário a essa infecção urinária, que pode acontecer, por exemplo, nos casos de pacientes que têm cálculos de estruvita. E isso vai, obviamente, influenciar em toda a terapêutica, em toda a conduta que a gente vai ter com aquele paciente. Então, quando a gente fala, por exemplo, do tratamento da infecção urinária esporádica, atualmente, o tratamento da cistite esporádica ela já tem um tempo diferente do que costumava ser antigamente. Então, antes a gente tinha um tempo prolongado, aquele paciente usava antibiótico por um tempo maior. Hoje, já se preconiza um tempo mais curto, que é similar ao que a gente vê na medicina humana. Então, o que a gente vê de literatura é que a gente faça um tratamento antimicrobiano por no máximo 5 dias, de 3 a 5 dias, o mínimo que a gente consiga para aquele paciente. Nessas situações, é liberado, é autorizado por literatura que a gente escolha o antimicrobiano de forma empírica, até porque você não tem como ter um resultado de cultura num tempo de 3 a 5 dias. Então é possível um paciente que tenha, por exemplo, tido um único quadro de cistite, que você faça a escolha do antibiótico de forma empírica. Quando a gente fala do tratamento de um paciente com cistite recorrente, isso já muda um pouquinho.
O tempo ele aumenta, mas ainda assim um tempo mais curto do que era antigamente. É preconizado que seja pelo menos de 7 a 14 dias de uso. Inicialmente você até pode fazer o uso, escolha do antibiótico de forma empírica, até que você tenha o resultado da cultura. Nesses casos a gente está falando de pacientes que já usaram mais de um tipo de antibiótico, que já tiveram mais de um quadro em um ano, né, em 12 meses, então não dá para a gente ficar fazendo uso e escolha de antimicrobiano de forma aleatória. Então a urocultura nessas situações ela é imprescindível para a gente escolher adequadamente qual que vai ser aquele tratamento. Quando a gente pensa em manter o tratamento desse paciente, fazer o acompanhamento desse paciente, a gente tem que lembrar que tem algumas situações que vão interferir na resposta. A primeira delas, que pode parecer besteira, mas que quem trabalha com isso, quem atende clínico geral, nefro ou não, mas que está ali na linha de frente atendendo um paciente que tenha cistite bacteriana, sabe o quanto que isso influencia e sabe o quanto que a gente fica frustrado quando acontece. É o comprometimento do tutor. Você passa uma receita, você indica o tempo de uso do antibiótico, você fala a frequência, você fala tudo certinho, dose, como que tem que ser, e aquele paciente chega para fazer o acompanhamento com você, você quer, por exemplo, fazer uma urinálise controle. Você quer saber se a urina desse paciente depois do tratamento já está melhor do que aquela urinálise lá no começo. E o tutor fala para você que ele ficou uns 2, 3 dias sem fazer, ou então que ele deu na dose diferente da que você passou, suspendeu por conta própria, isso é o que mais acontece. Você coloca lá na receita, não suspendeu o antibiótico antes que volte para reavaliação, e o tutor suspende. Isso é muito frustrante para a gente, porque na maioria das vezes isso interrompe todo o seu raciocínio para a conduta daquele paciente. Então existem situações que a gente tem que começar tudo de novo. Então o comprometimento do tutor é importantíssimo. É a primeira coisa que a gente pode citar aí para que a gente tenha sucesso. Pensando ainda que é um paciente que já tem, muitas das vezes, algum fator predisponente. Então, tem possibilidade de ter resistência antimicrobiana e você tem um tutor, um cliente que não está contribuindo com aquilo, essa possibilidade ela só faz aumentar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O contato com essa pessoa, com esse tutor, tem que ser muito próximo, você tem que expor tudo o que está acontecendo para que ele entenda a importância de manter e de não suspender ou de não alterar aquele tratamento sem que ele tenha a sua orientação. É preciso pensar se aquele paciente, básico do básico, ele ingere água da forma que ele deveria. É muito importante que esse paciente tenha uma boa hidratação. Pacientes que não bebem água, o mínimo que ele precisa por dia, é um paciente que não se hidrata, é um paciente que já tem uma possibilidade de infecção urinária, tem algum fator predisponente que você, de repente, ainda nem identificou qual é, mas o tutor já te disse que ele não bebe água. É importante que a gente explique, que a gente exponha quais são as possibilidades de manejo dentro de casa para que esse paciente consiga se hidratar. Então, sempre que a gente estiver com um paciente que tem infecção urinária, é lembrar que a gente não está tratando um exame de urina. A gente está tratando de um paciente que ou apresenta uma cistite esporádica, que, ok, pode até ser mais fácil da gente tratar, mas é uma cistite que precisa de atenção, ou é um paciente que tem uma cistite recorrente que precisa de mais atenção ainda. É lembrar que se ele teve mais de 3 episódios em um ano, ele tem algum fator predisponente que você precisa identificar. Então, o X da questão, quando a gente fala de pacientes que têm cistite, é a gente identificar se ela é esporádica ou não, se ela é esporádica ou recorrente, fazer essa classificação. E a gente lembrar que nem toda bacteriúria precisa ser tratada. Então, às vezes o paciente vem com exame de urina que tem bacteriúria, você nem perguntou qual que é o método de coleta, quanto tempo que aquela urina ficou armazenada até ser processada. Aconteceu já de tutor trazer para mim uma urina num potinho de margarina. Então, às vezes a pessoa ela não tem o conhecimento, não tem noção, e aquilo dali obviamente vai influenciar no resultado. Primeira coisa que você vai fazer, pegar um exame de urina, tem bactéria, tá? Tem leucócito? Tem leucócito, mas como que foi a coleta? Como é que foi para fazer essa coleta? Esse paciente fez coleta em ultrassom, foi por cistocentese, passou sonda, foi micção, puxou do chão, que às vezes o tutor também faz isso, leva pra gente. Então a gente precisa ter noção do que é que está acontecendo. E na maioria das vezes não vem especificado para o clínico como que foi feita essa coleta. Então não é só a gente monitorar um exame de urina, a gente monitorar um paciente com uma alteração que é uma alteração predisponente e a gente identificar, a gente tratar para que não aconteça dele desenvolver outras vezes. Então sempre que a gente tiver um paciente que tem uma infecção urinária, é a gente lembrar de todas essas possibilidades, não tratar só um exame de urina, saber que aquele paciente está com aquela infecção por algum motivo,
tem um fator predisponente que precisa ser identificado, precisa ser corrigido. Se não é antibiótico, esse paciente vai vir a desenvolver novamente. E aí a gente tem esses pacientes com cistite recorrente que o tutor já chega na maioria das vezes cansado e sem esperança de ter melhora. E isso depende que a gente faça esse passo a passo para ter sucesso na nossa conduta. Não é tão difícil, a gente sempre vai tentar trazer esses conteúdos aqui para vocês da forma mais simples, tentando mostrar a nossa experiência, tentando mostrar o que acontece com a gente. Muitas das vezes que acontece aqui, você sente a dor do lado de lá, então traz pra gente também como que é pra vocês, o que já aconteceu. Eu falei do potinho de margarina que o tutor trouxe urina, se alguém tiver alguma história parecida, contem pra gente também, e a gente vai trocando essa ideia, porque a gente sempre vai tentar trazer pra vocês da forma mais leve possível e mostrar que a nefro pode sim ser linda. Então é isso, gente, o resumo de hoje foi sobre cistite bacteriana, espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando todos os vídeos, a gente sempre vai tentar trazer um conteúdo novo, espero que vocês gostem e até a próxima!